Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à discussão sobre campo elétrico que iniciamos no último vídeo, ok? Hoje vamos discutir linhas de força e campo elétrico uniforme. Bom, nós sabemos que um campo elétrico é uma grandeza vetorial. Portanto, ela é caracterizada por uma intensidade, por uma direção e um sentido. Também sabemos que o campo elétrico, devido a uma carga positiva, é um campo de afastamento. Isso significa dizer que em um determinado ponto da vizinhança da carga, o campo aponta para distante da carga naquele ponto considerado, certo? Então, se você pegar o conjunto de pontos, né? Todos os pontos na vizinhança da carga, você notará que é como se os campos, né, em cada um desses pontos, eles estão apontando para distante, né, da carga, é como se eles saíssem da carga, né? Digamos assim, emergissem, né? Bom, se a carga geradora do campo elétrico for negativa, o campo é de aproximação. Essas coisas nós já discutimos, né, e mostramos, né, a validade dessas características desses campos. Bom, olhando para essa figura aqui, né, nós observamos que essas linhas, elas estão orientadas para dentro da carga, né? Essas linhas estão relacionadas ao campo elétrico dessa carga negativa. Assim como essas linhas aqui estão apontando, olha, é como se elas saíssem da carga, divergem da carga, né? E, portanto, estão apontando para fora. Tá certo? Ora, nós podemos fazer uma análise qualitativa do campo elétrico de uma carga a partir das chamadas linhas de força ou linhas de campo. Ora, tomemos essa situação aqui. Nós temos uma fonte que está gerando um campo elétrico nessa vizinhança e nós consideramos 4 pontos e o campo elétrico em cada um deles. Okay? Os pontos A, B, C e D. E aqui estão os campos elétricos, ok? Em cada um dos pontos. Se você ligar esses pontos, como representado nessa figura aqui, tá certo? Essa linha formada, cujos vetores campo elétrico a tangencia, chamamos de linha de força ou linha de campo. Ok? Chamamos de linha de força ou linha de campo. Note que a linha de força, né, ela tem um sentido que indica a orientação do vetor campo elétrico.
ao longo da mesma, tá certo? Bom, então, nós já sabemos que uma linha de campo, a partir dela nós podemos indicar o sentido do campo, tá certo? E a direção. Por quê? Porque o campo elétrico tangencia, né? Ou seja, toca a, a linha em cada ponto, tá certo? Bom, então se nós voltarmos para essa figura, o que nós temos aqui nada mais é do que a configuração das linhas de campo de uma carga elétrica negativa. Ok? Note que essas linhas convergem, no caso da carga negativa, para a carga propriamente dita. No caso de uma carga positiva, as linhas de campo divergem. Ok? Já se você colocar duas cargas positivas, por exemplo, separadas por uma determinada distância, as linhas de campo associadas a esse sistema têm essa configuração aqui. Ok? Observe o sentido das setas. Agora, se nós tivéssemos, assim como essas duas cargas aqui, nós tivéssemos duas cargas negativas, a distribuição, a configuração das linhas de campo seria essa, mas com as setas voltadas para as cargas negativas. Ok? Teria essa mesma configuração, né? Com essa diferença. Essas setas estariam voltadas para a carga negativa. Já se você colocar aqui uma carga positiva e uma carga negativa, como por exemplo essa configuração aqui, como por exemplo essa situação, a configuração das linhas de campo tendem a ser essa aqui, ok? Bom, para além da direção e do sentido do vetor campo elétrico em cada um dos pontos, né, dessa vizinhança, as linhas de campo permitem você também tirar conclusões qualitativas quanto à intensidade do campo elétrico. Nas regiões onde o número de linhas por unidade de área for maior, ou seja, onde a densidade de linhas for maior, a intensidade do campo elétrico também será maior. Ora, por exemplo, nessa vizinhança aqui, olha, onde eu estou indicando com o cursor do mouse, a densidade de linhas, o número de linhas por área, é muito maior do que nessa daqui, né? Olha. Então, o campo elétrico aqui tem uma intensidade maior do que aqui. Ok? Se você olhar também para essa configuração aqui, você tira as mesmas conclusões. Tá certo? Daí a importância, né, dessa descrição dos campos elétricos em termos de linhas de força ou linhas de campo, como você queira chamar. Bom, vamos para uma simulação
no feto colorado. Ora, se nós colocarmos essa carga positiva aqui, nós observamos o campo elétrico apontando para fora da carga. Por quê? Porque o campo elétrico de uma carga positiva é um campo de afastamento. Se nós colocarmos uma outra carga positiva aqui, nós vamos ver que a configuração do campo muda, tá vendo? A configuração do campo muda. Agora, presta atenção nesse padrão, porque eu vou tirar essas duas cargas positivas e irei colocar duas cargas negativas. Note o campo convergindo para a carga. Uma situação análoga, mas com cargas negativas. Note que o padrão, né, ele é bem parecido com o que nós tínhamos anteriormente, quando tínhamos usado duas cargas positivas. A diferença é que as setas, né, que representam os campos elétricos apontam para as cargas, né, com sua configuração bem característica, certo? Bom, tem um outro experimento do feto colorado muito interessante que mostra isso também. Deixe-me abrir. Esse daqui. Bom, então enquanto vai abrindo, só relembrando, né? Aonde a densidade de linhas de campo for maior, mais intenso é o campo elétrico ali. A orientação da linha de campo indica a orientação do vetor campo elétrico e o vetor campo elétrico é tangente à linha de campo, tá certo? Veja só, pessoal. Aqui nós temos nessa região aqui, ó, um campo elétrico, ok? Vamos aumentar a representação, né, desses vetores campo elétrico. Bom, esse campo aqui é um campo externo, tá bom? Tem uma fonte gerando esse campo aqui. Vamos jogar aqui uma carga elétrica negativa de módulo 10 coulomb. Ok? Observem que, como era de se esperar, os vetores começam a apontar para carga. Ok?
Isso por quê? Porque o vetor campo elétrico resultante, essa carga aqui, obviamente, ela está interferindo nesse campo externo, tá bom? Significa que o campo dessa carga é significativo, não é desprezível, quando comparado ao campo desse espaço em que ela foi imerso, ok? Ora, olha que legal, tá certo? Então nós vemos o efeito do campo dessa carga sobre os campos na vizinhança, ok? Olha que legal. Agora vamos remover e vamos colocar uma carga positiva, mas de mesma intensidade que essa. E, e ainda não reiniciar tudo. Sim. E lá vamos adicionar. Note, como eu estava falando, como essa carga aqui é positiva, olha o campo radial, olha o campo apontando para fora da carga, ok? E olha o efeito do campo sobre o campo externo, ok? É interessante? Então vamos deixar essa carga paradinha aqui, tá bom? Vamos adicionar uma outra carga. Deixa eu ver se eu consigo parar essa outra carga aqui. Pronto. Vou colocar ela também aqui no canto, tá certo? Deixa eu ver. Diminuir aqui essa perturbaçãozinha. Bom, essa perturbação é resultante da repulsão, né? Entre essas duas cargas positivas. Quando elas batem aqui nessa parede, né? Elas voltam, ok? Bom, note que tem uma região da, aqui na vizinhança, que é esse pontinho aqui, olha, em que a contribuição do campo elétrico dessas duas cargas se anula, né? Tá certo? Permanecendo só, olha, o pontinho do campo elétrico externo. Nos outros pontos você nota a perturbação, tá certo? E aquele padrão que nós observamos anteriormente, né? Aqui, o bom é que nos dá assim uma ideia mais tridimensional da coisa, certo? Olha como modifica o campo na região. Agora eu vou colocar para essas bolinhas ficarem se movendo aí aleatoriamente. Vou dar um peteleco nessa daqui que eu estou segurando, olha, em direção àquela outra, certo? Lá vai. Olha o que acontece. Vamos mover essa daqui também, né? Pra cá. A repulsão, né? As cargas se movendo, aí elas colidem contra as paredes desse objeto, né? Em que elas estão colocadas. Muito interessante isso. Olha, certo? Não tem como eu colocar aqui uma carga positiva e uma carga negativa nesse
simulador, tá certo? O Feto Colorado, ele projeta, né, as simulações com a perspectiva, né, com o objetivo principal, mas nas simulações você consegue analisar outros fenômenos, tá certo? Outros fenômenos, né? Você chama a atenção, tá certo? Bom, então tá aí, né, a representação, né, do comportamento, né, do campo elétrico devido a duas cargas elétricas na presença de um campo elétrico externo, né? Tá bom? Bom, continuemos. Agora vamos considerar a seguinte situação: duas placas condutoras carregadas com cargas elétricas de mesma intensidade, mas de sinais contrários, separadas por uma certa distância. Desprezando os efeitos de borda, o que é que nós observamos entre essas cargas, entre essas placas? Observamos que as linhas de campo emergem da placa positiva e se inserem na placa negativa, certo? Essas linhas de campo, elas são perpendiculares a essas placas paralelas e estão distribuídas homogeneamente, ou seja, com uma densidade constante. Ora, isso significa dizer que o campo elétrico ele está orientado, né, da placa positiva para a placa negativa, certo? O que significa que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, em qualquer ponto entre essas placas, e tem a mesma intensidade, uma vez que o número de linhas por área é constante, tá certo? Com isso, nós temos uma situação em que o campo elétrico entre essas placas é uniforme, tá certo? Elétrico é uniforme. Esse aparato aqui é importantíssimo, porque, como veremos em detalhes mais adiante, isso aqui é o protótipo de um capacitor, que é um dispositivo que tem uma gama de aplicações nos circuitos elétricos, tá certo? Desde armazenamento de energia, tá certo? A você fazer outras coisas mais complexas, como filtros, né, digamos assim. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui. Um ponto material de massa 1 miligrama, eletrizado com carga de 2 microcoulomb, abandonada no interior de um campo elétrico uniforme de intensidade 8 vezes 10 elevado à quarta newton por coulomb. Desprezando a ação da força gravitacional, determine o módulo da força elétrica que atua na carga, a aceleração que a carga adquire, o instante em que o ponto material possui velocidade de 320 metros por segundo e a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo. Bom, desprezando a força da gravidade, né, nós vamos agora determinar essas coisas aqui. Primeiro, a força elétrica que atua na carga. Ora, como você colocou uma carga de 2 microcoulomb num campo elétrico uniforme de 8 vezes 10 à quarta newton por coulomb, então a força sentida por essa carga obedece a essa fórmula. A
força elétrica igual a carga vezes o campo elétrico. Ok? Vamos transformar a carga dada em microcoulomb para coulomb. Nós sabemos que micro é um prefixo grego que significa 10 elevado a menos 6 coulomb. Certo? Então, no lugar de micro, 10 a menos 6. Ficando esse resultado. 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Agora sim, vamos substituir essa carga e esse campo elétrico nessa fórmula. A força elétrica será 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 8 vezes 10 a quarta. 8 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado à quarta, 10 elevado a menos 2. Pelas razões que vocês já sabem da matemática. Produto de potência, repete a base, somos expoentes. Certo? Então, a força é 16 vezes 10 a menos 2 newtons, ou 0,16 newtons. Né? Então, nós obtemos esse resultado simplesmente deslocando a carga a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. De modo que, com isso, essa potência desaparece. Bom, agora vamos calcular a aceleração que a carga adquire. Ora, a única força que está atuando na carga de 2 microcoulomb é a força elétrica cuja intensidade acabamos de calcular. Como nós conhecemos a massa dessa carga e conhecemos a força que atua sobre ela, aplicaremos a segunda lei de Newton para calcular a aceleração. Nessa situação, a segunda lei de Newton nos diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Força nós temos, bem como a massa. Sendo que a massa está dada em miligrama. E nós temos que transformá-la, consequentemente, para quilograma. Vamos olhar o mili como um prefixo grego que significa 10 elevado a menos 3. Então, 1 miligrama é 10 elevado a menos 3 gramas. Mas 1 grama é também 10 elevado a menos 3 quilogramas. Ok? Então, 10 a menos 3 gramas nada mais é do que 10 a menos 6 quilogramas. Está aqui. Se você fizer o caminho inverso, você chega nesse resultado aqui também de 1 miligrama. Tá certo? Quilo, 10 a terceira, vezes 10 a menos 6, 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 1 mili. Tá certo? Então, é fácil ver isso aqui. Agora sim, vamos substituir os valores na segunda lei de Newton. Força, 16 vezes 10 elevado a menos 2, igual a massa, 10 elevado a menos 6 quilogramas, vezes a aceleração. Passo o 10 a menos 6 dividindo o 16 vezes 10 a menos 2, e o que nós ficamos é com a aceleração igual a isso aqui. Agora, vamos repetir o 16 e efetuar essa divisão de potência, que vai dar 10 à quarta. Porque divisão de potência, você repete a base e faz o que com os expoentes? Subtrai. Bom, aparecendo o 4 aqui. Ou a aceleração sendo igual a 1,6 vezes 10 à quinta metros por segundo ao quadrado. Bom, agora
Vamos calcular um instante em que o ponto material, ou seja, essa carga, possui essa velocidade. Ora, essa força que está atuando nessa carga, ela é constante, porque o campo é constante, ok? O campo é uniforme, o campo elétrico. Então, essa aceleração aqui, ela também é constante. E quando um objeto se move sob a ação de uma força constante, esse objeto realiza um movimento retilíneo de movimento variado. Logo, a posição em termos do tempo e a velocidade em termos do tempo são justamente as equações horárias de posição e de velocidade e da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado, consequentemente. Né? Bom, calculemos o instante em que a carga atinge a velocidade de 320 metros por segundo. Para isso, vamos aplicar a equação horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado, que é essa daqui. Velocidade no instante t é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo t. A carga foi abandonada em um determinado ponto desse campo elétrico. Isso significa que a velocidade inicial da mesma era zero. Tá certo? No instante em que ele é abandonado, a velocidade é zero. E aí, o que é que nós obteremos? No lugar de V, colocaremos o 320. A aceleração que nós calculamos no item B, que é 16 vezes 10 à quarta, e o T. Tá certo? Passando esse 16 vezes 10 à quarta, dividindo o 320, nós vamos ficar com isso aqui. 320 dividido por 16 dá 20. Esse 10 à quarta eu vou jogar para o numerador. Ao fazer isso, ele troca o sinal do expoente da potência. Tá certo? Vamos deslogar a casa decimal para a direita, para a esquerda, desculpa. Ao fazer isso, obteremos t igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, ou 2 milissegundos. Esse é o tempo que essa carga leva para sair de uma velocidade de zero para chegar a uma velocidade de 320 metros por segundo. Certo? Agora, para calcular a distância percorrida, apliquemos a equação horária da posição, que ela fica com essa carga. Tá certo? A distância vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Como a velocidade inicial era zero, esse termo aqui se anula. A aceleração é 1,6 vezes 10 à quinta, vezes o tempo ao quadrado. O tempo nós calculamos, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso ao quadrado, dividido pelo 2. Vamos resolver essa potência. Obteremos, por consequência disso, 1,6 vezes 10 à quinta, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6. 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. 4 dividido por 2, 2, vezes 1,6, 3,2. 10 à quinta vezes 10 a menos 6, 10 a menos 1. Deslocando essa vírgula uma casa decimal para a esquerda, nós vamos embora com essa potência, e o que nos resta é que a distância percorrida nesses 2 milissegundos pela carga
foi de 0,32 metros. Certo? 0,32 metros. Bom, em termos de campo elétrico, é isso. Vamos encerrando mais um vídeo por aqui. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas nas suas redes sociais esse vídeo, ok? Vamos fazer esse canal crescer, porque ele crescendo, vocês também crescerão. Até mais.